Vamos lá. Bom, considere um sistema em equilíbrio químico com as substâncias A, B, C e D, ok? Se por algum motivo houver modificação em uma das velocidades, ou seja, se por algum motivo a gente mudar a velocidade da direta ou da inversa, lembrando, já está em equilíbrio, tá? Teremos mudanças nas concentrações das substâncias. Bom, porém, após um certo tempo, a reação volta a estabelecer um novo equilíbrio químico, mas com valores de concentrações e velocidades diferentes das velocidades iniciais. No entanto, o valor do K, lá, gente, ele permanece constante. Por quê? Porque a gente já disse também nas outras videoaulas que o único fator que altera o K é a temperatura. Então, veja bem, o valor do K permanece constante. Se a gente alterar o quê? A pressão, se a gente alterar a concentração de algum reagente ou produto. Mas, quando a gente varia a temperatura, o K ele deixa de ser o que era antes. Ele vai mudar, tá ok? E a gente varia a temperatura ou pelo aquecimento ou pelo resfriamento, né, pessoal? Tá ok? Bom, bem, esse aqui é o químico Henri Louis Le Chatelier, que ele propôs um princípio que afirma, tá, gente? Essa frase não é exatamente a frase dele. É uma frase que significa o que ele disse. Quando um sistema em equilíbrio sofre algum tipo de perturbação externa, ele se deslocará no sentido de minimizar essa perturbação que ele sofreu. Para quê? A fim de atingir uma nova situação de equilíbrio. Gente, eu gostaria agora de apresentar para vocês 3 telas. Nessas 3 telas, eu estou sugerindo que você assista a esses vídeos de deslocamento do equilíbrio. Não cabe na minha videoaula abrir um vídeo do próprio YouTube. Concorda comigo? Então, não deixe de assistir. Aqui, ó, a influência da concentração no deslocamento do equilíbrio. Eu selecionei e expliquei 2 vídeos, ok? Vocês estão vendo os endereços dos vídeos? Nessa outra tela, já a influência da temperatura deslocando o equilíbrio. De novo, você pode perceber pela tela que os vídeos são explicados por mim. Então, você pode ver ali o número 1, número 2, tudo bonitinho, explicadinho. Um detalhe apenas. No final dessa tela, ali tem um vídeo sobre solução tampão. Só que essa solução tampão, gente, você vai compreender bacana quando você assistir a minha videoaula parte 3 de equilíbrio iônico. Repito, você vai olhar aí no meu canal, equilíbrio iônico, porque essa nossa videoaula é de equilíbrio molecular. Procure o vídeo Equilíbrio Iônico, parte 3, tá legal? Esse vídeo é muito bom, eu incluí ele aqui, tá? E, finalmente, nessa terceira tela de vídeos, é a influência da pressão deslocando o equilíbrio. Mais uma vez, você pode observar, eu coloquei ali 3 vídeos, né? O primeiro, do número 1, água mineral gasosa, e aqui no sistema NO2 gasoso, N2O4 gasoso, eu selecionei 2 vídeos. Não deixe de assisti-los, ok? É uma sugestão. Primeiro, continue com o conteúdo de deslocamento do equilíbrio, para em seguida assistir os vídeos. Mas eu repito, gente, se você compreender os vídeos, você realmente compreendeu química. Tá legal? Combinado aí? Então agora, vamos lá. Bom, voltando ao deslocamento do equilíbrio, princípio de Le Chatelier. É possível provocar alteração no equilíbrio químico de 3 maneiras. Ou variando a temperatura, portanto, aquecendo ou resfriando, ou variando a concentração de reagentes e produtos, ou variando, mexendo na pressão total sobre o sistema, ok? Vamos lá. Vamos começar então com a influência da temperatura no deslocamento do equilíbrio. Veja bem aqui, gente. Observando a reação 2NO2 gasoso de cor castanho avermelhada em equilíbrio com N2O4, que não é um gás que não é incolor. Veja bem, gente, nós vamos brincar agora de fazer assim. Imagine esse sistema em equilíbrio, ou seja, a velocidade da direta se igualou à da inversa e, portanto, as concentrações dos reagentes e dos produtos estão constantes. Ok? Então vamos lá.
Perceba à direita que o ΔH é negativo. Lembra? ΔH menor do que zero, ΔH negativo, significa fenômeno exo. É por isso que está escrito ali em cima da seta. Para a direita, que é a reação direta, ela é exotérmica. Portanto, ela libera calor, não libera? Ok. Consequentemente, se para a direita a reação é exotérmica, libera calor, para a esquerda, né, gente? Ou seja, o produto virando reagente, o fenômeno é o quê? Endotérmico, porque é o oposto da reação direta, né? E aí, olha que interessante. O NO2 gasoso, ele é castanho avermelhado, enquanto que o produto é incolor. Veja bem, quando o balão está a 100 graus, portanto, a gente aqueceu o balão, não aqueceu? Você aqueceu o balão, aumentou a temperatura do sistema. Está escrito aqui que a cor interna é castanho avermelhada. Vem comigo, gente, antes de eu mudar a tela. Se, ao aquecer a 100 graus, algo te diz que está predominando aquele gás castanho avermelhado, é isso que aconteceu. Ao aquecer, deslocou o equilíbrio para a esquerda, favorecendo a formação da espécie castanho avermelhada. E aí, o que eu vou falar, nós vamos concluir na próxima tela, mas eu vou adiantar. Quando você aqueceu, deslocou para a esquerda. Está falando que ficou castanho avermelhado. Nos vídeos que eu estou indicando para vocês, gente, isto vai acontecer. Não deixe de ver, combinado? Então, o que a gente pode concluir? Deslocou para a direita, para a esquerda, não é? Deslocar para a esquerda é o sentido inverso. O fenômeno não é endotérmico? O que a gente pode concluir? Que quando você aquece um sistema reversível, ele vai se deslocar no sentido da reação endotérmica, que neste exemplo aqui é para a esquerda. Cada caso é um caso. Vou clicar de novo. Agora, vamos imaginar que você resfriou aquele balão no qual estavam os gases. Você colocou a 0 graus, colocou um banho de gelo do lado de fora, ok? Para resfriar até 0 graus. Vocês vão ver no vídeo. Isso está no vídeo, tá? Então vamos lá. Está escrito aqui que ao resfriar, né, colocou ali num banho de gelo a 0 graus, claro que o balão está fechado, tá, gente? O banho de gelo está por fora, deu para entender, né? Está escrito que a cor passou a incolor, ou, dizendo de outra maneira, clareou. Uai, vamos pensar aqui. Ao resfriar, algo te diz que o equilíbrio foi deslocado para a direita, no sentido da formação do produto que é incolor. E aí agora podemos chegar numa conclusão, antes de eu mudar a tela. Quando você resfria um sistema reversível, o equilíbrio se desloca no sentido exotérmico. Olha lá, para a direita, produzindo mais o gás incolor, é um sentido exo. O que eu disse, além dos vídeos que eu estou sugerindo, que você pode comprovar, está aqui na próxima tela. Aí, ó. Podemos observar que o aumento da temperatura favoreceu a reação endotérmica, aquela inversa, e por isso produziu mais o gás castanho avermelhado. E a redução da temperatura, ou seja, o resfriamento, a diminuição da temperatura, deslocou o equilíbrio para a direita, favorecendo aquela formação da espécie incolor. E aquela reação para a direita, que é a reação direta, ela é exotérmica. Então, podemos generalizar, dizemos que um aumento da temperatura, portanto, um aquecimento, desloca o equilíbrio em qual sentido? No sentido endo. E que a diminuição da temperatura, o resfriamento, vai deslocar o equilíbrio para em qual sentido? No sentido exo. Tá legal, gente? Muito bem, pessoal. Segundo, concentração. Olha que interessante. Ó, vamos analisar o equilíbrio abaixo. O ânion dicromato, ele é alaranjado, ele reage com a água, se transformando no ânion cromato, que tem cor amarela,
e também se transformando em 2H+. Lembrando que esse fenômeno é reversível. Mais uma vez, gente, os vídeos desta equação estão aqui sugeridos por mim. Não deixe de vê-los. Você vai amadurecer muito mais e aprender significativamente, ok? Bom, olha que interessante que tem que estar escrito aqui, mas você não tem que acreditar, você vai ver no vídeo. O acréscimo de um ácido nesse sistema reversível, que está em equilíbrio, deixa a solução alaranjada, deslocando o equilíbrio para a esquerda. Ué, então vamos pensar junto. Se você jogar um ácido aqui dentro, gente, você está fornecendo esse equilíbrio, qual espécie? H+. Portanto, o que você pode concluir? Que ao se adicionar aquele produto, o equilíbrio se deslocou no sentido de consumi-lo. Como é que você consome o produto? Fazendo os produtos se transformarem em reagentes. Portanto, o equilíbrio se desloca para a esquerda, que é o sentido que consome uma parte daquela substância adicionada. Ok. Agora, olha que interessante. Vocês vão ver no vídeo também. Ao invés de você jogar um ácido aqui dentro, nesse sistema que está em equilíbrio, considere que você está jogando uma base lá dentro. Gente, a gente precisa agora de um pouquinho de um conteúdo que você aprende em soluções, ok? Você aprende também no primeiro ano. Ácidos, bases, neutralização. Quando você joga uma base aqui dentro, a hidroxila da base, ou H-, ela não reage com H+? Não é a famosa neutralização? Então vem comigo. Se você jogar uma base aqui dentro, e vocês vão ver no vídeo a mudança da cor, jogando uma base, o H- está fazendo o que com o H+? Consome o H+. Se esta ação está consumindo o produto, veja, o equilíbrio se desloca para a direita, para quê? Para produzir uma parte do H+ que foi consumido. E, portanto, deslocando para a direita, vai favorecer a formação da espécie cromato, que é amarela, ok? Então, vamos generalizar primeiro. O aumento da concentração ou do reagente ou do produto desloca o equilíbrio no sentido oposto da espécie química adicionada. Presta atenção aqui em mim. Vou parar a leitura. Número 1, você adicionou um reagente. O equilíbrio desloca para a direita, para poder consumir uma parte que você adicionou dele. Segundo, você adiciona um produto. O equilíbrio vai se deslocar para a esquerda, a fim de consumir uma parte daquilo que você jogou do produto lá. Entenderam a frase? Agora vamos brincar de não de adicionar, de remover, de diminuir. A diminuição da concentração vai deslocar o equilíbrio no mesmo sentido da espécie que você removeu. Quer ver? Podemos começar? Um sistema está em equilíbrio. Você, primeiro, vamos pensar primeiro assim, remova uma certa quantidade do reagente. Quando você remove um pouco do reagente, o equilíbrio desloca no sentido de produzir um pouco do reagente que você tirou. Entenderam a frase? E para terminar, agora vamos brincar de remover uma parte do produto. Se você remove uma parte do produto, o equilíbrio desloca para a direita no sentido de produzir uma parte do produto que você retirou. Tá legal? Por isso, gente, que é essencial assistir aos vídeos. Não pense que é perda de tempo. Muito pelo contrário, ok? Vamos lá. Gente, vamos agora atacar o terceiro fator que provoca deslocamentos no equilíbrio. Lembrando que quando um sistema está em equilíbrio, ele sofre um deslocamento e ele volta a equilibrar. Queria reforçar, mexendo na pressão ou mexendo na concentração, o valor do K, quando voltar a equilibrar, ele praticamente volta a ser o mesmo. Porém, como a gente viu agora mesmo, ao aumentar ou diminuir a temperatura de um sistema que estava em equilíbrio, ele volta a equilibrar. Mas o valor do K não volta a ser mais o mesmo, ok? O único fator que altera o K é a temperatura. Bom, vamos lá. Ó, pressão.
Então, coisas importantes, gente. Alterações de pressão influenciam em equilíbrios que possuem espécies químicas no estado gasoso. Se te apresentar um sistema reversível que não tem gás, não há deslocamento no equilíbrio. E outra coisa, vamos ler o parênteses aqui. Além disso, então tem que ter gás. Além disso, vai haver uma influência no equilíbrio ao aumentar a pressão ou diminuir a pressão. Veja bem o parênteses. Se houver diferentes proporções em mol entre os reagentes gasosos e os produtos gasosos. Eu vou mostrar para vocês aqui. Considere a reação química em equilíbrio abaixo. N2 gasoso reagindo com H2 gasoso, virando amônia gasosa. Perceba de cara, tem gases. Segundo, que do lado dos reagentes tem 4 mol de gases. Estamos vendo o balanceamento, tá, gente? A proporção em mol entre reagentes gasosos e produtos gasosos, entenderam? Bom, nos reagentes existem 4 mol de gases, enquanto que nos produtos existem 2 mol de gases. A quantidade é diferente, não é? Portanto, vai haver influência se a gente aumentar a pressão ou diminuir a pressão neste equilíbrio. Ficou claro o que a gente leu anteriormente? Vamos lá, então? Aqui, ó. Vamos pensar duas coisas. Ou a gente aumenta a pressão sobre o sistema e, portanto, diminui o volume, né? Aumentar a pressão não diminui o volume. Ou, ao contrário, a gente vai diminuir a pressão sobre o sistema, ou seja, aumentar o volume. Mas vamos um de cada vez. O aumento da pressão, ou seja, a diminuição do volume sobre o sistema que está em equilíbrio, desloca o equilíbrio em qual sentido? No sentido da menor quantidade em mol de gases. E eu vou te explicar por quê. Se nós aumentamos a pressão sobre o sistema, ele desequilibra. Ele vai ter uma resposta contrária àquilo que ele está sofrendo. Se nós aumentamos a pressão sobre ele, como é que ele reequilibra? Diminuindo a pressão. Agora vem comigo. Como é que se diminui a pressão lá dentro? Produzindo menos gás. Concorda? Porque menos gás exerce menor pressão. Leia a frase. Quando aumenta a pressão, ou seja, diminui o volume, o equilíbrio se desloca no sentido de produzir menos gás. Vamos mudar a frase? Ao contrário, se o sistema está em equilíbrio e você diminui a pressão sobre ele, ok? Ou seja, aumenta o volume, a diminuição da pressão, ou seja, o aumento do volume sobre o sistema, desloca o equilíbrio no sentido da maior quantidade em mols de gases. Vou explicar de novo. Nós diminuímos a pressão sobre o sistema. Ele desequilibra. Como é que ele reequilibra? Fazendo o oposto daquilo que ele sentiu, que ele sofreu. Ele vai tentar aumentar a pressão. Ponto. Como é que se aumenta a pressão lá dentro? Aumentando a quantidade de gás que está lá dentro. Por isso que ele vai se deslocar no sentido da maior quantidade de gás. E aí, gente, você pode concluir uma coisa comigo, que se você olhar para uma equação envolvendo gases, reversível, claro, a nossa matéria toda envolve equilíbrio. Se você olhar para um fenômeno reversível envolvendo gases, se a quantidade de gases do lado dos reagentes, eu vou usar essa expressão, do lado, tá? Se a gente usar, se você perceber que a quantidade em mol de gases, reagentes, é igual à quantidade em mol de gases produzidos, a quantidade em mol de gases, tanto do reagente quanto do produto, é a mesma. Pensa comigo. Para onde que vai deslocar o equilíbrio se você aumentar a pressão ou diminuir a pressão? Uai, para lugar nenhum, uai. A quantidade é a mesma. Então, fique atento a isso. E lembre-se, você tem que olhar para os componentes gasosos. Não óleo sólido, não óleo aquoso, não óleo líquido. Combinado? Muito bem. Gente, para finalizar, o catalisador, ele não provoca deslocamento do equilíbrio, mas eu vou te explicar por que ele não provoca, tá? Então vamos lá. O catalisador não provoca deslocamento do equilíbrio, por quê? O valor da diminuição da energia de ativação da reação direta é igual ao valor da diminuição da energia de ativação da reação inversa. Vou te explicar, só vou acabar de ler.
O catalisador, qual que é a utilidade dele num fenômeno reversível, num equilíbrio? Ele apenas faz com que aquele equilíbrio seja atingido mais rapidamente. Deixa eu te dar um toque aqui então, gente. Você vai iniciar um fenômeno reversível, uma reação reversível. Ok. Então, se você quer que ele atinja o equilíbrio mais rapidamente, você já coloca o catalisador no início da reação. Ok? Por quê? Porque depois que aquela reação entrar em equilíbrio, não adianta você jogar catalisador, porque, como a gente leu, ele não deslocará o equilíbrio nem para a direita nem para a esquerda. Então, repito, você quer que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente? Quero. Então, você abre o laboratório, prepara tudo, quando você põe o catalisador lá dentro e inicia colocando o catalisador. Agora, se você esqueceu de colocar no começo, pôs lá os reagentes, demorou um tempo, entrou em equilíbrio, não adianta jogar depois que entrou em equilíbrio. Por quê? Eu vou provar para vocês agora. Ele vai acelerar a velocidade da direta igualmente da inversa. Então, ele não provoca deslocamento do equilíbrio. E aí eu vou te provar graficamente. Vem comigo. Do lado esquerdo. Esse conteúdo, gente, ele é dado em cinética química. Eu já comentei nas outras videoaulas, para você estudar primeiro termoquímica e cinética para em seguida estudar equilíbrio, tá ok? Dá uma olhada no gráfico da esquerda. Você está vendo aquele famoso gráfico de entalpia em função do caminho da reação. Você está vendo ali os reagentes virando produtos. Esse fenômeno é exotérmico, porque esse gráfico representa um gráfico que libera calor. Muito bem, vamos traduzir? Ali está escrito, olha lá, energia de ativação é A direta, sem catalisador. O que significa isso? O reagente vai virar complexo ativado e aí o complexo ativado vai virar produto. A energia do complexo ativado é aquela energia representada sobre aquele morrinho, vou usar essa expressão. Não tem um morro? Lá em cima é a energia, é o complexo ativado, é o estado de transição. Portanto, aquela seta é a energia de ativação. É a energia que o reagente ganha para virar complexo ativado, que a gente chama também de estado de transição. Sem catalisador. Agora, quando a gente joga catalisador, ele acelera a reação, lembram por quê? Porque ele acelera a reação porque ele diminui a energia de ativação. Portanto, ali na curva azul, aquela setinha pequena mostra a energia que o reagente tem que ganhar para que ele vire complexo ativado, porém com a reação catalisada. E a energia de ativação é menor. Pronto. Sabe aquela setinha que está em cima? O delta EA? O delta EA, gente, é o que a gente leu aqui no texto. É o quanto que a energia de ativação sem catalisador e com catalisador modificou. Pronto, agora vamos pensar na reação inversa. Ora, professor, não estou entendendo reação inversa. Gente, essa matéria chama equilíbrio. Nós tratamos até agora da reação onde o reagente virou produto, direta. Por que não pensar agora que o produto vai virar reagente? Reação o quê? Inversa. Vamos começar? O produto agora que vai reagir virando reagente. Estão entendendo? Porque a gente está trabalhando com a reação inversa. Olha lá no gráfico. Energia de ativação da reação inversa sem catalisador é grande. Só que você jogou o catalisador. Dá uma olhada ali agora na energia de ativação da reação inversa com catalisador. Pessoal, fazendo uma pequena correção bem rápida, tá? Mas não tem problema. O gráfico está muito bem feito, porém, eu vou fazer agora uma pequena correção com vocês. Me acompanha, tá? A energia de ativação é a energia necessária para, na reação inversa, produto virando reagente, é a energia necessária para que o produto se transforme. Aqui, ó. A setinha ficou torta, mas não tem problema nenhum, no complexo ativado. Ó, tanto que é verdade que esta seta aqui, ó, ela começa do produto, indicando que a energia que o produto tem que ganhar para virar complexo ativado, aqui, ó, sem catalisador, é essa aqui, ó. Essa aqui é a energia de ativação. Portanto,
Com catalisador, a energia de ativação, tá vendo que eles colocaram a seta daqui até aqui, ó? Não é não, é daqui até aqui embaixo, ó. Tá legal? E aí, feita essa correção, podemos seguir. Então, a energia de ativação é a energia que aquele produto tem que ganhar para virar complexo ativado, mas agora está sendo catalisado. Portanto, a energia de ativação diminui. Ótimo. Você percebeu que nessa reação inversa, o ΔEA é o mesmo? Veja bem, a energia de ativação sem catalisador era grande, com catalisador diminuiu. O quanto que diminuiu é o mesmo, tanto da direta quanto da inversa. Ora, então não adianta, depois que entrou em equilíbrio, você jogar catalisador. Porque ele, se ele acelera a direta, ele acelera igualmente a inversa. Portanto, ele não provoca deslocamento do equilíbrio. E aí, para fechar, do lado direito, o que ele faz mesmo? No início da reação, se você jogar o catalisador, olha aqui, olha o gráfico de cima. Olha lá, gente. O reagente gastou, o produto aumentou, a partir daquele determinado momento ali, a quantidade em mol do produto e do reagente permaneceram constantes, indicando que entrou em equilíbrio. Olha o tempo que gastou em cima. Demorou, né? Embaixo representa o tempo que gastou para entrar em equilíbrio quando você colocou no começo o catalisador. Mais uma vez, o reagente diminui, o produto aumenta, e aí, num tempo menor, aqui, ó, vou mostrar melhor ainda para vocês, aqui, ó, num tempo menor, tá vendo? Entrou em equilíbrio, tá certo? E, gente, eu não cheguei nem a comentar, esses gráficos representam, a título de exemplo, a reação de esterificação que a gente aprende em química orgânica. Um ácido carboxílico, o ácido etanóico, que é o acético presente no vinagre, reagindo com um álcool, o álquo-etílico ou etanol, virando um éster, etanoato de etila ou acetato de etila, e água. É uma reação chamada esterificação. Isso é a título de exemplo. Ok, pessoal? Gente, espero que vocês tenham, então, compreendido os deslocamentos do equilíbrio. Ok? Tudo bem? É isso aí. Muito bem, pessoal. O que a gente vai fazer agora, então? Para a gente fechar com chave de ouro os deslocamentos do equilíbrio, a gente vai fazer alguns exercícios. Pode ser? Então vamos lá. Ó, agora para a prática. Considere a reação em equilíbrio N2 gasoso mais O2 gasoso virando 2NO gasoso. Perceba, todos são gases. E perceba outro detalhe. Nos reagentes tem 2 mol de gases, sendo um de N2 e um de O2. E nos produtos também tem o mesmo tanto em mol de gases. Portanto, não há deslocamento do equilíbrio se a gente aumentar a pressão, ou seja, diminuir o volume, ou diminuir a pressão, ou seja, aumentar o volume. Vamos lá? É possível deslocá-lo para a direita retirando um N2 existente. Vamos pensar. Se você remove o reagente, o equilíbrio desloca para a esquerda para poder produzir uma parte daquilo que você removeu. Errado. Removendo o NO formado, sim. Porque se você remove uma parte do produto, o equilíbrio desloca no sentido de produzi-lo, desloca para a direita. O gabarito é B de bola. Vamos terminar? Introduzindo um catalisador. Acabamos de dizer que catalisador, nessas nossas videoaulas aqui de deslocamento do equilíbrio, que o catalisador não provoca deslocamento do equilíbrio. Diminuindo a pressão ou aumentando a pressão, letra D e letra E. A gente acabou de dizer que no início do exercício que não há deslocamento do equilíbrio causado pelo aumento ou diminuição da pressão. Por quê? Porque a quantidade em mol de gases reagente é igual à quantidade em mol de gases no produto. Ok. Gabarito B de bola, ok? Segundo, outra reação. Vamos lá, então. Aqui, ó. Temos a reação CO gasoso reagindo com água gasosa, virando gás carbônico gasoso e H2 gasoso. Mais uma vez, 2 mol de gases reagindo, 2 mol de gases sendo produzidos. Queremos aumentar a concentração do produto CO2. Portanto, você quer deslocar o equilíbrio para a direita. Entenderam a linguagem? Se você quer aumentar o CO2, você quer deslocar o equilíbrio para a direita, favorecendo a formação dele. Tá? Para isso, devemos aumentar a pressão,
diminuir a pressão A e B, você já exclui, porque a quantidade em mol de gases é a mesma, tanto no reagente quanto no produto. C, adicionar H2 ao sistema. Ora, se você adicionar o produto H2, o equilíbrio vai deslocar no sentido oposto para poder consumir uma parte daquilo que você jogou. Portanto, vai deslocar para a esquerda. Tá legal? E não vai favorecer formar o CO2. Vai desfavorecer. D, retirar água gasosa. Ora, se você agora está removendo o reagente, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda a fim de produzir uma parte daquilo que você removeu. Vai deslocar para a esquerda. Porém, gabarito certo, letra E, se você adicionar um pouco de monóxido de carbono, CO, você está adicionando o reagente. O equilíbrio vai deslocar para a direita a fim de consumir uma parte daquilo que você adicionou. Então, vai favorecer formar o quê? Os produtos, como o pessoal quer, ok? Muito bem, gente. Então, gabarito, letra E. Joia. Vamos a um outro exercício? O equilíbrio gasoso representado pela equação. Gente, eu queria apresentar para vocês aqui uma pegadinha que a gente aprende quando a gente vê termoquímica. Vem comigo. N2 gasoso mais O2 gasoso, virando 2NO, menos 88 kJ. Lembre-se, aqui, se dentro da equação química escreveu o calor envolvido, e se ele está escrito com sinal negativo, traga este valor para o lado direito da equação, como se fosse uma equação matemática. Olha aqui, o sinal de seta dupla, que indica equilíbrio, faz de conta que é um sinal de igual. Tá, gente? Que eu vou simular. Igual. Então, agora virou matemática. Do lado direito dessa igualdade, não tem esse termo menos 88 kJ? Se você quiser colocá-lo do lado esquerdo, você não tem que inverter o sinal? Você não escreve aqui assim, mais 88 kJ, como se fosse uma equação de matemática? Pronto, né? Então, gente, faz de conta aqui, ó, que eu estou desmanchando. Tá aqui, ó, tô fazendo de conta, tô fazendo uma baguncinha aqui, ó. Tá apagando um pouquinho, né? Faz de conta que eu estou desmanchando, porque eu trouxe ele para cá com sinal positivo. Agora, vamos parar de pensar que é matemática? Aqui, ó, parei com esse igual aqui. Voltou a ser química. Entenderam? Aquela maneira que estava representada é a mesma coisa que essa maneira que eu acabei de representar. Portanto, o fenômeno direto para a direita, a reação direta, ela é o quê? Endotérmica. Preparou? Vamos lá. É possível deslocar o sentido, o equilíbrio. É deslocado o equilíbrio no sentido da formação do produto NO se a pressão for abaixada. Não adianta mexer na pressão e nem no volume. Uma coisa leva a outra, né? A gente já falou aqui. Por quê? Mais uma vez, quantos mol de gás tem do lado dos reagentes? 2. E nos produtos? 2. Então, a gente elimina a letra A e a gente elimina também a letra E, porque mexer no volume, o volume do recipiente se a gente diminuir o volume, nós estamos aumentando a pressão. E na letra A, né, e a gente falou da letra E, e na letra A é você aumentar a pressão, ou seja, diminuir o volume. Nenhuma dessas duas letras é pertinente. Vamos à letra B. Você quer deslocar o equilíbrio para a direita, para poder favorecer a formação do NO. Letra B. Se você retirar o N2, não, acontece o contrário. Se você retirar o reagente N2, o equilíbrio vai deslocar para a esquerda, a fim de produzir uma parte daquilo que você removeu. Portanto, não vai formar mais NO. Vai consumir um pouco do NO para poder transformá-lo nos reagentes. Vamos à letra C. Opa, peraí. A letra C é interessante. E se você aumentar a temperatura? A gente não está falando que a reação direta é endo? Quando a gente aquece um sistema reversível, ele vai se deslocar no sentido endotérmico, que neste caso aqui é para a direita. E para a direita favorece a formação do NO. E finalmente, gente, a letra D também dá para descartar. Por quê? Depois que entrou em equilíbrio, não adianta jogar catalisador, porque não há deslocamento do equilíbrio. Tudo bem, pessoal? Até aí? Então, com isso, a gente matou mais um exercício de deslocamento do equilíbrio. Ok, pessoal? Beleza? Vamos lá.
Uma travadinha aqui. Vamos nessa. Bom, ok? Vamos lá então. Exercício 4. Nitrogênio e hidrogênio, ambos gasosos, reagem para formar amônia gasosa, segundo a equação. Perceba que neste caso, o calor, a energia liberada já está corretamente representada. Professor, não entendi. No exemplo anterior, você pegou o sinal lá, o valor da energia e colocou à esquerda. Gente, é porque estava escrito com sinal negativo. Aqui está escrito com sinal positivo. Portanto, a reação direta é o quê? Exotérmica. Ela libera calor. É importante você ver a videoaula de termoquímica. Combinado? Beleza. Se a mistura desses três gases estiver no equilíbrio, qual é o efeito em cada situação que eles vão citar aqui sobre a quantidade do produto amônia obtido? Então, vamos lá. Se você provocar, número 1, uma compressão da mistura, aumentar a pressão. Opa, olha que interessante. Do lado dos reagentes, tem 4 mol de gases e do lado dos produtos, 2 mol de gases. O aumento da pressão desloca o equilíbrio no sentido da menor quantidade de gases. Para quê? Para poder diminuir a pressão. Portanto, desloca para a direita. Olha lá. Então, se deslocar para a direita, aumenta a quantidade de amônia que será produzida. Beleza? Vamos ao número 2. Agora, vamos brincar de aumentar a temperatura? Opa! Toda vez que se aumenta a temperatura, desloca no sentido endotérmico. Ok, gente? A reação direta é exo. Mas a reação inversa, ou seja, a amônia virando os reagentes, ela não é endotérmica, ela absorve calor para virar reagente? Portanto, vai deslocar para a esquerda, ao aumentar a temperatura. Deslocando para a esquerda, diminui a quantidade de amônia, porque uma parte dela vai se transformar nos reagentes. Diminui. Número 3. E se você introduzir lá dentro, depois que entrou em equilíbrio, um pouco mais do gás hidrogênio? Você está adicionando um reagente, o equilíbrio desloca para a direita, a fim de consumir uma parte daquilo que você adicionou. Deslocar para a direita significa o quê? Aumentar, favorecer a formação da amônia. Por isso que o gabarito é letra E. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aí? Beleza. Gente, espero que vocês tenham gostado da videoaula, né? Uma videoaula extensa, mas além da teoria, existe a indicação dos vídeos, não deixe de vê-los, e além de tudo, a gente treinou um pouco na prática. Tudo de bom para vocês e felicidades. Até a próxima.